Boa noite a todos e todas. Bem-vindos, segunda parte do mini curso que o Breno Fernandes está proferindo aqui para a gente, Literatura e Neocracias, Genealogia e Análise da Criança e o Poder. Nós tivemos um primeiro encontro na quarta-feira e agora o Breno vai encerrar temporariamente, porque é uma discussão riquíssima, como vocês viram, com muitas referências, mobilizando muitos conceitos, muitos autores. Então, é um mini curso para ser aí desenvolvido e desdobrado em artigos, em livros, né? A própria pesquisa de pós-doc que o Breno está desenvolvendo aqui no programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária da PUC, do qual eu sou pesquisadora e professora, e em nome do programa recebo vocês, recebo o Breno, que agradeço demais ter aceitado o convite para compartilhar os resultados da pesquisa. Na quarta-feira, basicamente, nós vimos o conceito de topos e o conceito de neocracia, mas depois tivemos um debate bem acalorado, eu achei, fiquei contente. Também tive retorno de muitas pessoas, um retorno positivo da primeira aula. Então, a expectativa agora é dessa continuação. Breno, eu já te passo a palavra, agradecendo, te desejando uma boa fala, estou por aqui no apoio e fazemos como da última aula, qualquer urgência, qualquer questão aqui no chat, eu te aviso. Caso contrário, a hora que você sentir necessidade de fazer uma parada e manter algum diálogo ou comigo ou com os participantes, fique à vontade. Mais uma vez, a gente tem o apoio do Ademir, doutorando do programa, que eu também já agradeço, e desejo a todos um ótimo mini curso. Muito obrigado, professora Beth. Obrigado a todos por terem vindo para esse encerramento, essa parte 2 do mini curso sobre literatura e neocracias. Eu vou começar aqui compartilhando a tela. Vocês enxergam a tela direitinho? Sim? Então, como... Sim. Ah, que bom. Obrigado. Qualquer coisa, se der ruim aí, Ademir, você me dá esse toque em relação a essa parte dos slides. Mas queria começar comentando brevemente o fato de que a gente iniciou, né, esse mini curso falando, como a professora bem mencionou, dos conceitos de topos e de neocracias, que são os dois conceitos chaves ou os dois conceitos pontos de partida da minha pesquisa. E lembrando rapidamente, o teórico que eu tenho trabalhado para o conceito de topos é o dinamarquês Carsten Meiner, que traz a ideia de uma topologia dupla no sentido de pensar o topos como uma relação entre o que está convencionalizado dentro de um âmbito cultural em determinado período histórico e os desvios que essas convenções, que essa convenção para determinado elemento vai sofrendo a partir do seu uso literário por diversos escritores. Nesse sentido, me interessa, de fato, a relação de desvio da convenção que esse conceito de topos oferece. E o que eu estou chamando de desvio aqui na minha pesquisa é a ideia de neocracias. A gente viu também na quarta-feira uma espécie de genealogia em que eu tento identificar a presença da criança no sistema literário que a gente tem registrado, que começa dentro do continente europeu, que vem lá da antiguidade, e localizo as neocracias, entendidas como comunidades de crianças, construções literárias, né? É preciso dizer que não existem neocracias na vida real. As neocracias são construções literárias de sociedades ou comunidades de crianças que se organizam, se mantêm e se preservam sem tutela de adultos, às vezes sem colaboração e às vezes mesmo a revelia de adultos, ou seja, indo contra
o desejo dos adultos. Então, eu localizo esse tipo de construção literária na virada do século, basicamente, XIX para o século XX, e identifico no corpus que eu tenho trabalhado a persistência dele ao longo de todo o século XX, até a presença na literatura contemporânea, o que é representado na pesquisa pela obra do Andrés Barba, A República Luminosa. Para hoje, eu prometi a vocês que a gente responderia as duas questões finais em relação às 4 que eu estruturei esse mini curso, que seriam, ok, entendemos o que é topos, é uma relação entre a convenção cultural e o desvio literário, entendemos que você está pensando essas neocracias como construções desviantes, mas elas estão desviando em relação a quê? Para poder explicar isso, eu vou ter que voltar um pouquinho e dizer qual é a convenção para a qual eu estou olhando, para depois entender qual é o desvio que me interessa. Então, nesse terceiro bloco, eu vou estar focado em... Eu vou só te pedir... Ah, tá, perfeito. Eu acho que eu estou ouvindo o meu eco, gente. Se alguém puder fechar o microfone, porque o medo do palestrante de live é dar aquela mulher do sanduíche niche, assim. Então, obrigado. Mas então, voltando, a pergunta que eu quero responder agora é qual é essa convenção para a qual eu vou olhar e a partir da qual eu vou considerar essas neocracias um desvio. Para isso, eu vou trabalhar com 2 figuras que são muito lidas quando o assunto é uma história da construção moderna do conceito de infância, o que não significa que são figuras pacíficas ou figuras bem aceitas, figuras isentas de críticas, muito pelo contrário, mas, de alguma maneira, são figuras que volta e meia aparecem. Na minha trajetória de pesquisa, eu fui reparando que eram figuras que em determinados artigos volta e meia apareciam, nem que fossem para ser criticadas. Então, eu achei importante trazer essas 2 figuras, que é o historiador Philippe Arrier, que publicou na década de 60 a História Social da Criança e da Família, e o norte-americano Neil Postman, que publicou 20 anos depois, ou seja, na década de 80, o livro Desaparecimento da Infância. Pessoal, por favor, seria, por gentileza, fechar o áudio? Obrigado. Obrigado, Demi. Então... Breno, eu estou atenta a isso, tá? Quando entra, eu rapidinho tento ir lá, deixar a pessoa muda. Pode ficar tranquilo, tá? Tá bom. Obrigado mesmo. Então, vamos lá. Sem essa preocupação, para ficar atento, posso me dedicar a dizer a vocês que a história que eu vou narrar aqui é basicamente a história que a gente mais vê replicada a partir desses 2 teóricos para o que é a criança na Idade Moderna. O Arrier, ele começa lá fazendo uma distinção entre o que é a criança na Idade Moderna a partir do que era a criança na Idade Medieval. E para ele, a criança medieval ela é marcada por um não alijamento do mundo dos adultos. Para ele, não havia um espaço ou espaços que essa segmentação entre a participação de crianças e de adultos, tal como a gente entende hoje, funcionasse da maneira que viria a funcionar na Idade Moderna. A questão toda é que os críticos do Arrier, e aqui eu estou pensando justamente na professora Ana Maria Tavares Oliveira, que é uma portuguesa que escreveu uma tese inteira, publicada agora em 2004, para combater uma certa impressão que é de fato causada, quem lê o livro do Arrier deve ter tido essa mesma sensação, para ter a ideia de que o adulto medieval estava se lixando para a criança. O Arrier faz afirmações categóricas do tipo, a vida da criança era uma vida ambígua. Ele vai dizer que o equivalente contemporâneo dessa discussão que a gente tem a respeito do feto é o que seria equivalente para a criança medieval. No outro momento, ele vai dizer que a vida física da criança contava pouco, e ele vai usar como argumento a ideia de que os bebês morriam, e isso não era um motivo para um luto tão forte quanto veríamos na Idade Moderna. Enfim, ele vai seguir uma série de argumentos desse nível para dizer que a criança medieval não tinha
um valor humano ali. A professora Ana Maria Tavares Oliveira faz uma crítica a isso, resgatando a atenção dos pais e o cuidado que os pais têm com a criança no contexto da cultura medieval, mas isso é uma briga de europeu branco medievalista, é uma briga na qual eu acho que não é muito pertinente para a gente. Então, eu vou pular essa parte, queria só mencionar, mas eu quero me focar em 3 ideias que eu acho que o Arrier ajuda a gente a pensar sobre essa ideia de criança que vem se construindo desde a modernidade. A primeira é a questão da criança apartada do resto do mundo, ou do mundo considerado o mundo dos adultos. O Arrier escreve que, a partir da Idade Moderna, a gente começou a ver a criança como um ente humano que não está maduro o suficiente para poder fazer parte do mundo comum. Então, a infância ela se torna uma espécie de quarentena da vida. Né? Você alija a criança, prepara ela para ela, então, entrar na vida da qual os adultos já estão integrados plenamente. Essa é uma ideia bastante curiosa. Uma ideia que sustenta isso é a ideia da casa. O Arrier mostra que isso é uma coisa muito interessante, né? Que em relação à Idade Moderna, comparada com a Idade Média, não havia ali na Europa a noção de espaço público e espaço privado como a gente viria a entender na parte da modernidade. Então, as casas eram espaços públicos, de alguma maneira, onde a sociabilidade acontecia, onde o trabalho acontecia, e nesse contexto, as crianças estavam o tempo inteiro dentro de um espaço que era considerado público. Enquanto que na modernidade burguesa, o que acontece é que a criança, a casa se transforma. A casa se transforma numa espécie de fortaleza pensada exclusivamente para manter a criança nessa quarentena. Por isso que o Arrier entende que a casa é um reflexo da própria ideia de família que se constrói na modernidade, sobretudo ali na virada do século XIX, que é quando a burguesia se torna a classe dominante na Europa. E o interessante disso, de pensar a casa e pensar nela como uma extensão do sentimento da família, ou como a materialização no espaço dessa noção de família que vai surgir, é porque o Arrier escreve o seguinte, que vocês veem aí: a família moderna retirou da vida comum não apenas as crianças, mas uma grande parte do tempo e da preocupação dos adultos. Ela correspondeu a uma necessidade de intimidade e também de identidade. Eu quero agora me agarrar a essa palavra-chave, identidade, porque é a partir dela que eu acho que tudo que eu vou falar a partir de agora vai fazer sentido. O que é a identidade? Eu estudo identidade há bastante tempo, né? Minha pesquisa de mestrado foi sobre a construção de uma identidade. Minha pesquisa de mestrado foi a construção de uma identidade brasileira na literatura do João Baldo Ribeiro, e o assunto de formação de identidade me interessa. A identidade, a maneira mais simples de responder a pergunta o que é uma identidade, talvez seja dizer a identidade é uma resposta. Pronto, acho que muda um pouco, né? Mas então, a identidade é uma resposta para a pergunta quem sou eu, é uma maneira simples de falar isso, mas eu gosto muito do que o Canclini responde no livro Consumidores e Cidadãos, porque o Canclini diz: a identidade é uma construção que se narra. E nesse momento a ideia de identidade, ela vai se associar à ideia de narrativa. Então, conectem, guardem aí essa associação entre uma identidade e uma narrativa. Ora, a construção de uma identidade, e aqui eu peço desculpas para ser autorreferencial, tá? Existem milhares e milhares de estudos e de obras fundamentais para a gente entender como funciona a identidade, mas eu cito a minha dissertação de mestrado, feita na área de relações internacionais, mas trabalhando com literatura, né? Trabalhando com o João Baldo Ribeiro e a autotradução que ele faz do Vivo Povo Brasileiro, porque na minha dissertação eu faço uma retomada da evolução dos estudos de alteridade de identidade. E lá está toda a referência que talvez interesse a você, para entender por que a gente diz que uma identidade ela se constrói em relação, sempre numa relação com o outro. Porém,
dentro da nossa cultura pós-colonial, que tem como uma de suas matrizes a cultura moderna europeia, a gente herdou uma espécie de mania que o Derrida chama de logocentrismo. Eu nem vou tentar entender aqui por que ele batiza dessa forma, não vou me deter nisso, porque, como vocês podem ver aí no slide, a palavra logos, ela tem assim, uma pletora de significados, então a gente acabaria desviando muito do assunto. Mas o fato é que isso que o Derrida chama de logocentrismo, que seria uma espécie de vício do pensamento ocidental, pelo menos desde o platonismo, consiste em dicotomizar o mundo, ou seja, transformar tudo que é do âmbito natural e cultural em oposições binárias, mas são oposições binárias que estão hierarquizadas, né? A gente pode pensar todos os conceitos que constroem a modernidade europeia, que depois vão influenciar essa contemporaneidade pós-colonial, como o branco e o negro, o homem e a mulher, o hétero e o gay, o ocidental e o não ocidental, e nesse contorno eu quero colocar o adulto e a criança. Ou seja, a construção de identidade de adulto, ela se dá em relação com a construção de uma identidade para a criança, só que essa identidade, ela não é hierarquicamente horizontal. Ela tem aí uma discrepância. Mas, para entender como essa hierarquização se sustenta, em que bases essa hierarquização se sustenta, eu trouxe aqui uns trechos do Neil Postman, que eu acho que ajudam a explicar. Mas eu volto a dizer, aquilo que me interessa nesse momento é pensar em adulto e criança como um par de construções de identidade para os sujeitos sociais. E o Neil Postman, ele escreve, como vocês veem aí na tela, que a infância começou com uma ideia da classe média europeia, em parte porque a classe média europeia podia sustentá-la, né? Ela podia bancar essa nova ideia de infância e de criança que surge na modernidade, e se passa um século até que essa ideia se infiltre nas classes mais baixas, é o que está escrito no texto do Neil Postman, mas eu acrescento a isso as culturas nacionais e pós-coloniais, né? A partir do imperialismo europeu, a gente tem, de alguma maneira, essa matriz cultural se penetrando em outras culturas ao redor do mundo. O Neil Postman tem uma categorização de infância que eu acho muito interessante. Isso é algo que vale assim, e que fica, apesar de toda a crítica que eu tenho ao livro dele, aos argumentos dele, nesse livro aí, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Essa ideia de que a infância é uma estrutura social e, ao mesmo tempo, ela é uma condição psicológica. Eu enxergo nisso aí a influência muito do pensamento que vem lá de Althusser e que depois é, de alguma maneira, mais consolidado pelos estudos culturais, né? De tentar pensar como as relações materiais e as relações simbólicas do mundo, elas não importa muito quem veio primeiro, o importante é entender, né, que elas se retroalimentam. Então, uma ideia, ela gera determinada materialização em instituições e em coisas desse tipo, numa determinada cultura, e essa institucionalização de uma ideia, ela corrobora para o fortalecimento dessa ideia. É nesse sentido que a infância é entendida como uma estrutura social que faz com que se crie dentro de determinada cultura uma condição psicológica e, ao mesmo tempo, essa condição psicológica justifica essa estrutura social, por uma espécie de círculo vicioso. Isso é algo que eu acho muito interessante no pensamento dele. Mas eu quero voltar aqui para, digamos assim, as bases que o Neil Postman nos mostra. De vez em quando eu acho que eu vou falar Neil Gaiman, porque eu estou com Neil Gaiman na cabeça, mas é Neil Postman. O Neil Postman, ele vai ajudando a gente a entender como essa hierarquia entre o adulto e a criança vai se construindo, né? A partir de uma determinada noção de criança que vai sendo construída no século XIX. Ele escreve, por exemplo, que ao criar um conceito de uma hierarquia de conhecimentos e habilidades, os adultos, né? Ele coloca aí os adultos como agentes desse processo, ou pelo menos agentes primeiros desse processo, eles inventam uma estrutura do desenvolvimento infantil, e, a partir disso, a gente faz considerações sobre a natureza humana que acabam
extrapolando o âmbito infantil, o âmbito da criança, e servindo para que a gente pense o ser humano em suas diversas categorias. É muito interessante isso, né? Pensar que o adulto está lá, de alguma maneira, construindo um discurso a respeito da criança, né? Falando, não, a criança tem ali um desenvolvimento e tal, só que a partir disso, esse discurso vai refletir no próprio entendimento que o adulto tem de si. É isso que reitera a ideia de que uma identidade se constrói na relação entre eu e o outro. O interessante também é pensar como o Neil Postman aponta que essa construção de um mundo em que crianças e adultos surgem como categorias distintas, ela leva a que as crianças se transformem a criança com uma condição psicológica, ela vai levando a que pessoas falem de modo diferente dos adultos, a que passem seus modos de dia diferente, a que se vistam de modo diferente, a que aprendam de modo diferente, que no fim das contas venham a pensar diferente. Ou seja, o próprio discurso de que a criança é diferente reitera essa diferença, e o que me chama a atenção nesse trecho é sobretudo essa ideia de passar o dia de modo diferente, o que significa passar o dia alijado do mundo dos adultos em alguma medida. O Neil Postman também fala que os adultos fecharam o mundo dos assuntos cotidianos com os quais as crianças tinham acesso na Idade Média, né? Ele também faz essa comparação entre a Idade Média e a Idade Moderna, entre o momento posterior e a criação ali dessa ideia de infância moderna, e é muito interessante que ele traz a ideia de que o adulto passa a guardar segredos culturais, como ele escreve aí, né? O conhecimento desses segredos culturais passou a ser uma das características distintivas da idade adulta, de forma que até recentemente uma das diferenças importantes entre a criança e o adulto residia no fato de os adultos estarem de posse de informação que não eram consideradas adequadas às crianças. É interessante porque a gente começa a perceber que nesse distanciamento entre o adulto e a criança, você começa a privar a criança de um determinado tipo de conhecimento. E a partir do momento que você priva ela de determinado conhecimento, você cria nela você subjuga ela. Por que meios? Olha o que ele escreve nesse trecho. As crianças estão imersas no mundo deixa eu tirar aqui, de segredos cercados de mistério e de temor. Um mundo que se tornará inteligível para elas por obra e graça dos adultos, que vão lhe ensinar, por etapas, como a vergonha se transforma num conjunto de diretrizes morais. Do ponto de vista da criança, a vergonha dá poder e autoridade aos adultos, pois os adultos sabem, ao passo que as crianças não sabem. Queria que vocês guardassem essa dicotomia que ele estabelece. Os adultos são aqueles que sabem, as crianças são aqueles que não sabem. E ele sustenta que a vergonha não pode exercer nenhuma influência como meio de controle social ou de diferenciação de papel numa sociedade que não sabe guardar segredo. Então, a gente começa a ver que esse alijamento, né, as crianças passam a viver de um modo diferente, passam o seu dia alijadas, e nesse sentido elas não têm acesso a um tipo de conhecimento que depois vai ser dado nelas como falta, e a partir disso vai controlá-las, vai intimidá-las por meio de um instrumento como a vergonha, e no final das contas, como resultado disso, a gente tem uma infância e idade adulta que vão se tornando cada vez mais diferenciadas ao longo do tempo, a ponto de que cada esfera aperfeiçoa seu próprio mundo simbólico, e a ponto de que a gente naturaliza que a criança não pode compartilhar e não compartilha linguagem, aprendizado, gostos, apetites, vida social de um adulto. O interessante desse trecho é que o Neil Postman diz que cada esfera aperfeiçoou o seu próprio mundo simbólico. Eu não sei se isso procede, sabe? Porque isso é colocar na mão de quem recebe a identidade de criança uma agência ali que a priori não está, porque a priori está lá isso é uma construção dos adultos. Mas eu acredito que depois de um tempo, depois de consolidada, depois de estabilizada essa diferença entre adulto e criança, a gente tem também as próprias crianças colaborando para que digamos assim, essas identidades permaneçam. Não estou dizendo de uma maneira bem genérica, obviamente, né? Mas a ideia aqui, então, é pensar que os adultos constroem as crianças. Aqui, esse é o slide que eu queria. Os adultos constroem a criança como seu outro, mas um outro que já nasce
hierarquizado, que já nasce numa posição inferior. E vale a pena mencionar que isso é um processo que começa a acontecer, de novo, vou insistir, começa a acontecer na Europa, no século XIX, no momento em que a burguesia está se tomando o poder por ali, e nesse sentido, essa relação de identidade entre adulto e criança começa a guardar relação com outras formas de identidade que estão se consolidando naquele momento ou que já vinham consolidadas de antes. Eu estou aqui pensando na relação entre os brancos e negros, na relação entre homens e mulheres, na relação entre pobres e ricos, de modo que essa criança que se constrói enquanto é um construto simbólico de identidade, ela é atravessada por outras relações díspares, outras relações hierarquizadas que estão em vigor naquele mesmo período. É por isso que, quando a gente vai para os livros, a gente vê coisas do tipo assim, ó. Wendy era uma mulher da cabeça aos pés, embora a distância entre sua cabeça e seus pés ainda não fosse muito grande. Ou outra, por dentro, Wendy concordava um pouco com eles. Esse é um momento em que os garotos perdidos ali no Peter e Wendy estão brigando com o Peter Pan, e o Peter é super injusto com eles, e o Wendy concorda que ele está sendo injusto, mas era uma dona de casa leal e não iria admitir queixas contra o pai de todos. É curioso perceber que a Wendy aqui, né, ela perde o status de criança e ela por ela ser uma garota, né, por ela ser uma garota, ela imediatamente é alçada ao status de mulher naquele grupo onde só tem crianças, enquanto todos os meninos continuam sendo meninos. A mesma coisa acontece no Capitães de Areia com a personagem Dora. Capitães de Areia, um grupo de moleques de rua, como o próprio Jorge Amado diz, que circula pelas ruas de Salvador, e na obra a gente vê a aproximação de uma mulher. Era um grupo exclusivo de meninos, e uma garota, na verdade, a Dora, que chega lá, ela é imediatamente tomada não como uma garota da mesma idade deles, não a princípio, mas como uma mulher. Não à toa, numa das primeiras interações que ela tem com os Capitães de Areia, o que vai se repetindo, né, é essa ideia de que ela é uma mãe. Por isso, em determinado momento, um dos personagens, meio que pensando por todos, diz: há alguma coisa de novo no Trapiche. Eles encontraram mãe, carinho e cuidados de mãe. De novo, aqui temos uma menina que poderia, que está ali na sua identidade de criança, atravessada por uma outra problemática que foi construída na maneira como o homem e mulher se desenvolveu nessa modernidade europeia. E de alguma maneira, a Dora, né, por ela ser uma menina branca, ela, em determinado momento, vai conseguir o status de menina, sobretudo quando ela passa a ser a namorada do chefe dos Capitães de Areia, que também é um sujeito branco, em Salvador, que é absurdamente estranho para um romance passar no Salvador, ele ser o protagonista. Mas olha esse trecho aqui, que é um trecho em que o Pedro Bala, né, o narrador, na verdade, vai falar da relação entre a Dora e o Pedro Bala, que é o chefe dos Capitães de Areia. Ele estabelece a ideia de que Dora era uma menina como ele, uma menina com quem ele poderia conversar de coisas tolas e uma menina com quem ele poderia fazer o amor. E o início desse trecho, como vocês veem, ele nunca pensou que ele poderia ter alguém assim para chamar de noiva, porque o que ele gostava era de derrubar negrinhas no areal. Toda vez que aparece uma menina negra, não aparece nem a palavra menina para você poder, digamos, explicitar a identidade de criança dela. É sempre essa ideia da negrinha que reflete muito uma coisa que a atriz Mônica Santana, aqui de Salvador, desenvolveu num espetáculo muito bom chamado Isto Não é uma Mulata, aquele adágio super preconceituoso de como se viu a mulher negra como um objeto exclusivo para atividade sexual. E a gente vê isso aqui representado com garotas, adolescentes, que estavam ali no entorno dos Capitães da Areia, né? Curioso é que não para aí, né? Nos Capitães da Areia, você tem de maneira muito comum a relação homoafetiva entre os garotos do grupo. E em determinado momento, o padre chega para dizer que aquilo era um pecado.
e diz que aquilo é uma coisa imoral e feia, e o trecho nos mostra aí que, enquanto o padre disse isso, os garotos riam nas costas dele e continuaram a dormir com os mais novos e os mais bonitos. Mas, no dia em que o padre, ajudado por Querido de Deus, que era um capoeirista que tinha admiração de todos, né? No dia em que Querido de Deus afirmou que aquilo era coisa indigna de um homem, aquilo fazia um homem igual a uma mulher, pior que uma mulher, o chefe dos capitães de areia, Pedro Bala, tomou medidas violentas e expulsou os passivos do grupo. Isso, mais uma vez, demonstra que quando a identidade de criança se cruza com outras identidades que vão dar o que a gente hoje se fala como minorias sociais, esse status de criança se perde para alguns. A mesma coisa acontece com o atravessamento de classe. A gente tem aqui uma cena em que o padre, esse mesmo padre, leva os capitães da areia para o carrossel, para poder ter uma tarde assim de diversão. E aí uma frequentadora da igreja, uma senhora rica, passa e tem o seguinte diálogo com o padre. O senhor não se envergonha de estar nesse meio, padre? Um homem de responsabilidade no meio dessa gentalha? O padre responde, são crianças, senhora. A velha olhou superiora e fez um gesto de desprezo com a boca. O padre continuou, Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Criancinhas, criancinhas, cuspiu a velha. Isso não são crianças, são ladrões, velhacos, ladrões. Isso não são crianças, repetiu com nojo. Essa mesma ideia a gente vê, se aí no trecho do Jorge Amado, a gente está pensando na questão, nesse último trecho, né? Você vê que as crianças perdem o status de criança porque nessa hora elas se tornam pobres e não crianças. Aqui no República Luminosa, que é o único romance contemporâneo que eu estou estudando, de 2017, você tem uma ampliação dessa diferenciação num outro sentido. Olha só, o que o narrador diz em determinado momento. O República Luminosa, eu acho que eu não comentei com vocês, é um romance que talvez poucos conheçam, então deixa eu dar por alto a história. É a história narrada por uma agente do serviço social a respeito da chegada de 32 crianças de fora, nessa pequena cidade, uma cidade assim, à beira de uma selva tropical, e essas crianças começam a desestabilizar a rotina dos moradores, né? E ele está narrando isso do futuro, está narrando isso 15 anos depois. E em determinado momento ele se dá conta do seguinte, que aquelas crianças de rua, né, que tinham chegado à cidade, que ocupavam poucas nossas ruas, eram versões mais ou menos indistinguíveis do mesmo garoto ou garota. Crianças parecidas com outras 100 mil crianças. Crianças de quem não precisávamos, que não precisavam de nós, e que, é claro, tinham de ser domesticadas. Mas a realidade é insistente e nem sequer assim deixavam de ser crianças. Como poderíamos esquecer se era exatamente aí que começava o escândalo? Crianças. E um belo dia descobriu-se que roubavam. Pareciam tão boazinhas, exclamavam alguns, mas por trás desse grito havia uma ofensa pessoal. Pareciam tão bons e nos enganaram, esses pequenos hipócritas. Eram crianças, sim, mas não como as nossas. Eu acho muito impactante o uso desse pronome possessivo nossas, porque, de alguma maneira, mostra que o que importa nessa construção de identidade é que a criança sirva ao adulto, né? No sentido, não me interessa se ela é uma criança e ponto, ela tem que ser uma criança minha, e eu só me importo com a criança, minha ou nossa, no sentido de a criança que pertence à minha família, a criança que pertence à minha comunidade, a criança que pertence à minha classe. Esse nossa, ele dá muito o que pensar, mas ele cria uma distinção que determinados corpos pequenos, biologicamente vistos como criança, identitariamente não ganham o status de criança, porque não necessariamente são nossas crianças. Quem explora essa ideia muito bem é o Conrado Caligares, psicanalista recém-falecido, no livro Hello Brasil, que é um livro de ensaios, pequenos ensaios de quando ele chega no Brasil, né? Ele vai ver a ideia, ele vê que no Brasil a criança ela é meio rei
mas ela dejeta ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que as crianças da classe média são tratadas assim com toda a majestade, você tem um número de crianças abandonadas, crianças em situações de miséria que parecem não comover essas mesmas pessoas que justificam que elas fazem tudo por suas crianças. E aí o Caligares, pensando na situação do Brasil, mas que eu acho que pode, de alguma maneira, ser expandida para outros contextos culturais, ele diz que essa criança que é tratada como uma majestade é, na verdade, tratada assim por causa de uma exaltação fantasmática da criança feita pelo adulto. O termo é meio complicado, a própria ideia de fantasma é meio complicada em psicanálise, porque ela, na verdade, é uma alternativa que o Lacan usa, a ideia de fantasia do Freud, mas eu acho que, para os nossos fins aqui, isso faz sentido. Pensar, a criança, essa criança que é nossa, essa criança que é minha, por isso que eu acho que fica melhor assim, exaltação fantasmática das nossas crianças, ela é alguém em quem eu projeto a fantasia de que vai poder gozar de tudo que eu não gozo por causa da minha castração. É como se a gente se tornasse adulto e utilizasse as crianças nossas como extensões de nossa parte. E, nesse sentido, é que essas crianças importam e essas crianças merecem o status de crianças, enquanto as outras não tanto. Nesse sentido, volto a insistir, eu estou falando aqui não da criança real, mas da criança enquanto um construto simbólico útil à construção de uma identidade do adulto, mas que acaba, por isso, afetando a criança. E como é um construto simbólico, eu considero que essa construção que eu mostrei para vocês ao longo essa construção histórica, ela cria uma verdadeira mitologia da criança, em que não importa, de fato, como pensam, como são as crianças reais, mas o que eu assumo que é ser criança para poder me beneficiar enquanto adulto. É nesse sentido, não sei se a Isabela está por aí, ela comentou do incômodo que ela sentia com a pirâmide do David Lance, né, que foi de onde eu tirei o termo da neontocracia, mas eu queria chamar a atenção que essa neontocracia é montada, e o Lance, inclusive, faz um destaque no que ela tem ali de recorte de classe, como uma espécie de pirâmide dos sonhos do adulto na construção narcísica dele. Ele precisa, nessa diferenciação em relação à criança, o adulto entrou numa viagem narcísica em que ele gosta de se ver, e ele precisa se ver, como alguém de quem a criança depende, como alguém de quem a criança, que precisa tutelar, de quem a criança precisa para ter a sua tutela. E então, nesse sentido, o que é a criança para o adulto? É um instrumento, mas o que, de fato, é a criança para o adulto construir a sua identidade? Essa é uma resposta que poderia ter essa é uma pergunta que poderia ter várias respostas. O que é uma criança para o adulto, né? Eu poderia, pensando nessa ideia de mitologia para a criança, eu me lembrei do Barthes. O Barthes fala lá no Mitologias que o mito é uma fala, e é uma fala definida mais pela intenção do que pela literalidade. E aí eu pensei, olha, a criança pode ser vista como um mito. Essa criança que o adulto insiste em narrar como sendo assim, sendo assada naturalmente, é um mito, porque, no final das contas, não corresponde aos corpos reais que poderiam adquirir esse status de criança. Pensando no Said, que é um outro teórico, né, muito importante para a ideia da construção de identidade, o Said escreve esse livro maravilhoso chamado Orientalismo, em que ele vai dizer, olha, o orientalismo não existe. O Oriente não existe. O Oriente é uma construção simbólica que o Ocidente cria para poder se entender enquanto Ocidente, para poder se constituir enquanto Ocidente. E, nesse sentido, eu fiquei pensando, olha, uma outra resposta para o que é a criança dentro dessa mitologia, né, é que a criança é o Oriente do adulto, sabe? A criança é aquilo que o adulto precisa para se construir de determinada forma como adulto. E aqui eu fico pensando, eu tô falando o tempo inteiro em criança e adulto, né? Mas se a gente retoma e se relembra do que eu falei há pouco, que tanto o Neil Postman, mas sobretudo o Philippe Arrier, colocam em relação à burguesia e à casa, esse adulto, ele é sempre hifenizado, né? É um adulto que é pai, é um adulto que é
que é tio, é um adulto que é avô, é um adulto que é tutor. Esse adulto, essa noção de adulto que a gente tem na contemporaneidade, ela vem muito do que é um adulto num seio familiar, porque é dentro daí que as identidades burguesas vão se construindo. Então, essa é uma outra resposta possível, né? A criança é o oriente do adulto. Só que eu me interesso muito pela ideia de poder. E falar em poder é falar em Foucault, certo? Pensando, então, cada vez mais na criança como uma mitologia, na criança como um discurso, na criança como um construto simbólico, eu me lembrei desse texto, que eu não sei se todos vocês conhecem, que é O que é um autor, é um texto bem conhecido do Foucault, em que ele vai escrever, ele vai pensar no autor, né, no escritor. Ele vai pensar que o escritor também é um fenômeno moderno, que na Idade Média você não tinha esse fetiche por saber quem escreveu determinado texto, da maneira como a gente tem hoje. E ele começa a pensar que, bom, se isso não existe desde sempre, isso apareceu para cumprir uma função, né? E o Foucault estabelece que a função do autor ela tem a ver com o modo de existência, de circulação e de funcionamento dos discursos, de certos discursos, né, no interior de uma sociedade. E ele chega a essa ideia muito interessante para mim, que é o autor enquanto função é um certo princípio funcional pelo qual em nossa cultura delimita-se, exclui-se ou seleciona-se. Em suma, o princípio pelo qual se entrava a livre circulação, a livre manipulação, a livre composição, decomposição e recomposição da ficção. É muito interessante, porque ele tira os autores reais do jogo, né? E pensando só que o autor é uma construção para fazer ali uma espécie de controle. E eu pensei, será que eu não poderia definir assim também a criança? Aí eu comecei a rasurar essa definição que o Foucault dá para a função autor e cheguei a esse texto aí que vocês veem na tela. A função criança é característica do modo da existência, de circulação e de funcionamento de certos corpos no interior de uma sociedade. Ela é uma categoria social que também é um certo princípio funcional, pelo qual em nossa cultura delimita-se, exclui-se, seleciona. Em suma, o princípio pelo qual se entrava a livre circulação, a livre expressão, a livre participação em espaços e decisões relativos à vida comum. Para deixar isso de maneira mais organizada, eu diria que uma criança é um princípio, dentro desse escopo que eu estou abrangendo, é um princípio funcional que tem uma função de controle, ou seja, de dominação de determinados corpos, e que também promove um distanciamento do poder no sentido de participação plena na vida comum. É aí que a ideia de criança e de poder vai ganhando corpo dentro da minha pesquisa. Pensando, então, nessa dupla topologia, né, em que a gente olha para o que está convencionalizado culturalmente e depois para o que está desviado pela literatura, a gente poderia considerar que toda essa mitologia, isso que eu estou chamando de mitologia da criança, é a convenção feita para controlar determinados corpos, os corpos que a gente entende como corpos de crianças. E as neocracias surgem na literatura como rasuras ou como modos de desviar essa ideia. E é a partir disso que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora, sobre como esses desvios literários acontecem em relação a essa convenção. Mas, antes de ir para o último bloco, eu queria saber se há alguma pergunta aí, urgente, premente, que eu poderia responder antes de prosseguir. Não, Breno, não tem perguntas. Acho que está todo mundo vidrado aqui nas suas reflexões, acompanhando o seu argumento. Pode dar continuação, então estamos atentos. Então, vamos lá para a gente poder bater papo até o final. Deixa eu só fechar aqui, um minutinho só. Vamos lá. Deixa eu só me organizar. Prontinho. Eu vou comentar, gente, agora, fazer um pequeno exercício
Infelizmente, o nosso tempo é curto, não dá para eu analisar todas as obras, né, o que eu amaria fazer com vocês, até porque eu acho que é pensando junto que a gente consegue chegar, de fato, a ideias mais elaboradas e sofisticadas, mas como não vai dar para falar de todos os romances, assim, de cenas de todos os romances, na questão do desvio, embora eu tenha mencionado na questão da convenção, né, eu escolhi essas duas obras. Curiosamente, é a primeira obra que eu identifiquei como parte de uma neocracia e a última obra que eu uso dentro do meu corpus. E é curioso que eu escolhi elas de alguma maneira porque as duas obras têm narrativas que mostram principalmente a perspectiva dos adultos. A Cruzada das Crianças, como alguns de vocês talvez se lembrem, é a história de uma reconstituição de um mito europeu de que, em algum momento ali de 1212, as crianças, um grupo de crianças, de 7 a 50 mil crianças, se juntam e começam a arrumar para Jerusalém, porque eles estavam decididos que eles iam tomar Jerusalém para os cristãos. E o livro é composto de capítulos de adultos que vão se encontrando com essas crianças. Só em um ou dois momentos você tem pequenos capítulos em que essas crianças falam, né? Ou seja, o livro é narrado por diversos narradores personagens, mas principalmente ele trata da impressão dos adultos ao encontrar essas crianças, e nisso é muito interessante. A mesma coisa o República Luminosa. República Luminosa conta a história dessas 32 crianças que aparecem nessa cidade tropical, nessa cidade latino-americana, eu diria, chamada San Cristóbal, não é spoiler dizer, porque está no primeiro parágrafo, elas morrem. Elas acabam morrendo, mas como é que eu não vou contar para vocês? E se cria uma espécie de guerra silenciosa entre essas crianças e os adultos. E quem narra é um assistente de serviço social, que está narrando, na verdade, 15 anos depois, e ele começa a refletir sobre exatamente o que era calado nesse momento e o que é que, e de alguma maneira, tudo que ele sim, a gente não sabe o que as crianças pensavam ou sentiam em relação aos adultos, mas a gente sabe o que os adultos pensavam ou sentiam em relação a essas crianças desviantes. Olha que interessante, a cena que eu vou trazer aqui do Cruzada das Crianças é a cena, para mim, que é mais icônica, que é o próprio Papa Inocêncio vai ter uma conversa com Deus logo depois que chega a notícia de que as crianças rumaram para Jerusalém. Ele diz: e não sei por qual sortilégio, mais de 7 mil crianças abandonaram suas casas. São 7 mil que caminham na estrada carregando a cruz e o bordão, desarmadas e sem ter o que comer. São ignorantes e nos envergonham, pois desconhecem a verdadeira religião. Os pais, devotos e prudentes, esforçam-se para retê-las em casa, mas as crianças arrombam a porta durante a noite e atravessam as muralhas. Vejam como nos trechos destacados está replicada aquela ideia que a gente encontra no Postman da vergonha, né? Porque eles são ignorantes, eles não sabem. A criança não sabe e por isso a criança só pode envergonhar aqueles que sabem, que são os pais devotos e prudentes. O curioso é que depois de constatar basicamente essa desavença entre pais e filhos, o tom do Santo Pontífice sobe e ele começa a dizer: Senhor, gostaria de vos falar segundo os preceitos da religião. Essa cruzada das crianças não é obra pia. Ela aumenta o número de vagabundos que se esquivam. Nossos religiosos não podem proteger essas pobres criaturas possuídas pelo maligno. Em outros tempos, ele se dissimulava em caçador de ratos para atrair com o som de sua flauta todas as crianças da cidade de Hamelin. Aqui você tem já a ideia de que, olha, essas crianças aí, isso aí é coisa do demônio, né? Porque a criança é fraca, é suscetível, como já tinha acontecido na história do flautista de Hamelin. Só que ele duvida. Nesse mesmo monólogo com Deus, ele duvida. Senhor, sabeis que não é sensato que a crença se renove. Esses pequenos profetas vão abalar o edifício de vossa igreja. É preciso impedir que façam isso. Por que acolher, Senhor, os que não sabem o que fazem, desprezando os devotos que, para servir, usaram alvas e estolas, e para permanecer ao vosso lado, resistiram tenamente às tentações? Aqui nesse trecho, a gente já tem... aqui já começa a ter uma espécie de reflexão que vai levando o papo para um outro caminho, porque enquanto ele ainda insiste que as crianças são aqueles que não sabem o que fazem, né?
Por outro lado, ele chama as crianças de pequenos profetas, não de falsos profetas, mas de pequenos profetas. Então, esses pequenos profetas aqui, já, a meu ver, já traz ali um começo de mudança de opinião que, para mim, se consolida no trecho final desse capítulo, que é quando o padre diz: sou um homem muito velho. Minha fé não é mais a dos pequeninos. 7.000. Esse rebanho de crianças não tem como triunfar. No entanto, Senhor, trata-se de um milagre? Orienta-me, pois não sei o que fazer. Senhor, essas crianças são seus pequenos inocentes, e eu, inocêncio, não sei, não sei. De alguma maneira, se a gente somar, ele diz 3 vezes não sei, né? Assim como Pedro negou Cristo por 3 vezes, o Papa Inocêncio declara 3 vezes que ele não sabe. E ao falar que ele não sabe, ao se permitir duvidar do fracasso da empreitada das crianças, ele, de alguma maneira, rasura essa ideia entre o adulto e a criança. E aqui, obviamente, a gente está falando de uma obra que representa um tempo medieval, mas que é escrita na Idade Moderna, escrita com a mentalidade de um autor da modernidade, né? Em que essa identidade entre adulto e criança que a gente comentou nos últimos minutos, ela já estava se fixando. Então, para mim, é muito interessante porque você vai ver o Papa que começa num discurso que coloca a criança exatamente no lugar esperado por a mitologia da criança, que não sabe, que envergonha, que deve estar possuída pelo diabo, começa a mudar de opinião e se permite cogitar o que acontece se aquilo for um milagre de Deus e se permite se colocar no lugar que é o lugar da criança, o lugar do não saber. Esse tipo de rasura que acontece é muito interessante, porque nos livros o que eu tenho percebido é que ela acontece à custa de muito sofrimento, à custa de muita negação da parte dos adultos. No República Luminosa, a gente tem uma cena que talvez seja a cena onde as coisas... Eu sinto muito, eu vou ter que dar spoiler, é uma das cenas... É a cena, digamos assim, que eleva a atenção das coisas ao máximo, mas é quando essas crianças entram no supermercado, a princípio só para estar no supermercado, talvez para roubar, elas são agredidas e aí elas retrucam e acontece uma chacina ali. Essas crianças começam a matar os adultos do supermercado. E aí, em determinado momento, o narrador, que é o diretor do Serviço de Assistência Social, diz assim para a gente: nem sequer as pessoas que sobreviveram à tragédia conseguiram explicar mais do que com frases que vão da obviedade ao incompreensível. Foi um pesadelo, não dá para explicar o que aconteceu. É preciso passar por muitas páginas de lugares comuns para encontrar 2 declarações que contêm o áspero e indubitável sabor do real. A de uma mulher que jura que as crianças tinham um rosto de inseto, e a de um dos caixas de supermercado, quando declara que todos sabíamos perfeitamente o que tínhamos de fazer. Das suas declarações, a segunda me tirou o sono por meses. É interessante porque aqui ele vai dizer, olha, muita gente não consegue verbalizar, não consegue processar isso, mas há aqui 2 declarações que têm o áspero e indubitável sabor do real. E qual é a primeira? Elas tinham rosto de inseto, ou seja, não eram crianças, eram outra coisa, quase como o Papa Inocêncio dizendo que são possuídas pelo maligno. E, ao mesmo tempo, tem essa declaração meio ambígua do segundo, né, do caixa de supermercado, que é: todos sabíamos perfeitamente o que tínhamos de fazer. E aí o narrador diz: isso me tirou o sono por meses. É muito interessante, porque é quase que como ele fica as coisas pelo não dito, né? O que eu acho que o Caixa está querendo dizer é algo mais ou menos do tipo: olha, a gente tinha que dar um troco, né? Mas como é que imagem narcísica de um adulto dentro dessa relação com a criança se sustenta se esse adulto dá um troco numa criança, sabe? Em determinado momento, o próprio narrador percebe, né? Ele está narrando em retrospectiva e ele entende o que estava acontecendo num parágrafo que, para mim, resume muito bem como ele percebe que essas crianças instauraram um desvio ali no que estava convencionado que era criança naquela cidade. O narrador diz: o mundo da infância nos esmagava com suas ideias preconcebidas.
Por isso, boa parte da raiva que as pessoas sentiram diante das 32 não teve tanto a ver com ser ou não natural que umas crianças tivessem perpetrado um ato violento, mas com a fúria que essas mesmas crianças provocaram por não terem se adequado ao mascarado estereótipo da infância. Para mim, esse trecho aqui, ele amarra tudo que a gente disse até agora, né? A ideia de que a criança gera uma mitologia que impede que o adulto veja a criança real, porque está muito preso a esse outro construto simbólico, e quando as crianças reais desestabilizam esse lugar que os adultos precisam que elas ocupem, acontece esse tipo como é que ele diz? Uma fúria mesmo, né? Uma fúria direcionada a essas crianças e que vai levar à morte delas de alguma maneira. Uma coisa interessante nesse livro da República Luminosa, e aqui eu me encaminho para a minha última consideração, porque o nosso tempo está curto, é em relação à linguagem. Isso é importante, né, que eu olhe, afinal de contas, a gente... Estou trabalhando com literatura, né, e no final das contas, olhar para a literatura não é só olhar para a história, mas também olhar para a linguagem, pensar a linguagem, né, como peça central. E numa República Luminosa, acontece o seguinte, você tem essas crianças de rua, elas começam a falar uma língua que é delas e que nenhum adulto entende. E, aos poucos, as crianças, as nossas crianças, como ele coloca, começam também a aprender essa língua e usar para se comunicar. E, olhando em retrospecto, né, ele começa a mencionar uma série de estudos que foram feitos sobre essas crianças, e havia um estudo que era sobre essa língua. E aí ele vai comentar que essa professora que fez o estudo mais interessante diz que essas crianças não escolheram falar desse jeito só para que alguém não as compreendesse, mas elas falam desse jeito por um impulso perfeitamente lúdico e criativo. A professora considerava que aquelas crianças precisaram, no contexto de um mundo e de uma vida nova, de uma língua nova, palavras novas para nomear aquilo que ainda não tinha sido nomeado. Para as 32, a necessidade da língua não vinha tanto da necessidade de comunicação, mas da necessidade de brincar. É muito interessante pensar essa questão de que as crianças não estavam ali fazendo um desvio da linguagem. As crianças estavam ali fazendo brotar uma língua que estava dando ordem para esse novo mundo delas. É muito interessante porque na Cruzada das Crianças, do Marcel Schwab, a gente tem, num dos poucos relatos que são dados por crianças, uma criança vai explicar mais ou menos como é que começou aquele movimento das cruzadas, né? E ela diz o seguinte: nós três, ela está falando dela, de dois amiguinhos, tomamos o rumo das estradas que vão a Jerusalém. Caminhamos há muito tempo. Durante a noite, fomos acordados por vozes brancas que se dirigiam a todas as criancinhas. Eram vozes semelhantes às dos pássaros mortos durante o inverno. Uma imagem que, particularmente, eu acho super lúgubre. Mas ela continua. Cantamos a entrada das aldeias e todas as crianças vinham em nossa direção. E todo mundo tinha piedade de nós, pois não sabem para onde vamos e não ouviram as vozes. Há algo aqui também na experiência da linguagem, né, que coloca aí a criança como dotada de algo que, enquanto todos estavam ali tendo porque talvez pensavam que as crianças tinham enlouquecidas, elas estavam captando algo na linguagem, inclusive se comunicando, né, por meio da música, nesse sentido de cantamos a entrada das aldeias e as crianças vinham até nós, que não faz parte da experiência de comunicação e de uso da linguagem dos adultos. Aqui tem um traço metafísico, mas ainda assim mostra que há ali algo na linguagem da criança que está organizando o mundo, sabe? E isso é muito interessante porque eu escrevi, tem alguns anos, um artigo pensando justamente no louco na criança. É uma pergunta que a professora Beth até deixou no ar no nosso encontro passado. E esse artigo ele parte de uma ideia do Foucault. Lá no As Palavras e as Coisas, né, o Foucault tem um capítulo chamado Representar. E ele vai, a partir do Dom Quixote, ele começa a pensar nas relações que há entre o poeta e o louco. E ele diz mais ou menos assim, olha, poeta e louco tem a mesma... Poeta e louco tem o mesmo
uso da linguagem, é um uso desviante nos significados, é um uso que não estabiliza, pelo contrário, é um uso que desestabiliza significados. Mas o poeta, né, consegue ali um lugar discursivo, um status extra-linguístico que o louco não tem, e, no final das contas, por mais que os dois façam o mesmo tipo de operação na linguagem, um ganha um status e é elogiado, e o outro é trancafiado. Inclusive, o Foucault diz que ele entende o louco não como um doente, mas como um desvio na linguagem. E eu comecei a pensar que a criança faz isso também, né? A gente tem a ideia de que a criança ela usa a linguagem de uma forma que vai desviando do que é a ordem da linguagem, né? É claro que, de alguma maneira, assim como a gente tem um resgate, ou pelo menos uma reformulação dessa ideia do uso da linguagem pelo louco, né? E não à toa a gente tem tantos estudos que falam sobre a literatura manicomial, a gente também hoje tem uma tentativa de mostrar o quão literário é esse desvio que a criança produz na linguagem, né? Para citar um exemplo de milhares, tem esse livro que eu adoro, que é uma coletânea de frases que o Arnaldo Antunes tirou, né, da boca do filho, quase, e botou no papel. Mas, quando não acontece isso, de determinados discursos da linguagem da criança ganharem esse status literário, eles são vistos como inapropriados, né? Por isso que uma das funções do adulto é educar a criança também no que concerne a linguagem. E, nesse sentido, a gente tem aqui no República Luminosa a ideia de que esses desvios que as crianças fazem, embora o adulto entenda, ele é um desvio, mas não é um desvio que vai levar para o caos, é um desvio que vai levar para o ordenamento e para a construção de um novo mundo, como a gente tem nesse trecho. Aquelas crianças precisaram de uma nova língua no contexto de um mundo novo e de uma vida nova. Isso me atrai muito, porque no ano passado, quando eu ainda não estava na PUC, no programa de literatura e crítica literária, houve uma defesa de uma tese que eu achei brilhante, da Marina Fiuza, e a professora Beth compartilhou comigo, e ela usa a relação entre linguagem e infância para pensar um novo conceito de literatura. A partir de um conceito que é do Agamben, mas que o Agamben usa em vários textos, mas que ela sistematiza, chamado experimento linguae. E que, assim, a Marina vai dar um curso sobre, não sei se ela vai abordar especificamente isso, mas eu não vou aqui entrar nas nuances, mas a ideia seria mais ou menos o seguinte: ela começa a pensar, a partir desse conceito do Agamben, né, de uma experiência da língua, que o homem, o ser humano, diferente de outros animais, ele já não nasce unido à sua natureza linguística, mas ele de alguma maneira é marcado por uma cisão entre uma língua e o discurso. Há um momento em que o ser humano não fala, né? Mas quando ele entra na linguagem, é quando, de alguma maneira, ele entra... A infância é esse limiar entre de entrada na linguagem, essa porta de entrada no mundo da linguagem. E é interessante que, como ela está pensando a infância não como uma fase biológica, não como um tempo da cronologia de uma vida, mas como um estado filosófico, ela traz a ideia de que essa experiência de infância se repete a cada ato de fala da gente. Ou seja, a infância, na ideia que Marina Fiuza constrói, ela é uma experiência de repetição ao longo de toda a vida. Nesse sentido, ela cria a ideia de que não só as crianças são dotadas de uma infância, mas também os adultos são dotados de uma infância como experiência linguística. Isso me importa muito porque ela permite que a gente diferencie a infância da criança. A criança como construto convencional, que vai servir a uma identidade determinada e a um controle da ordem do mundo por adultos, e a infância como algo que melhor do que essa imagem que está aí, talvez seja essa a imagem que me interessa. A infância como um grande universo de experiência da linguagem, em que os discursos do que é um adulto e do que é uma criança são só um pedaço, mas não
resumem tudo. E o que me interessa, e eu acho que nas neocracias, é descobrir esse pontinho que toca esses construtos, o que é o adulto estanque, o que é a criança estanque enquanto construções identitárias, mas que, ao mesmo tempo que toca neles dois, sai dessa coisa tão estanque, sabe? E nos permite falar de adultos e crianças, tal qual a gente consegue pensar biologicamente, mas com uma outra camada discursiva. Eu acho que as neocracias, elas desviam desse discurso exatamente aí. E esse pontinho aí, né, que está tocando o adulto e a criança, mas ao mesmo tempo está saindo, ele está indo para outro campo ali dessa grande infância, que é a experiência da linguagem, é aquilo que eu estou buscando observar nessas obras. E eu peço perdão por ter me estendido muito, gente, mas acabei. Quero dizer para vocês que todo esse material está aí disponível no link que vocês veem em tela e quero agradecer pela paciência e espero que eu tenha conseguido deixar claro as perguntas últimas que eu me propus a responder agora. Obrigado. Muito bom, Breno, muito bom. Que reflexão bem estruturada. E esse final agora da infância foi bom, né? Como essa referência colaborou com o raciocínio que você vinha construindo, né, Breno? Sim, Fiquei perfeitamente, porque contente. a gente vinha trabalhando numa ideia de identificar o que é que está dado, mas, de alguma maneira, como superar foi algo que eu só consegui visualizar a partir do trabalho de Marina. E foi interessante porque te ajuda com a ideia lá do anterior da alteridade, né? Sim, Que é um perfeitamente. termo, é um termo que tem um ponto cego, né? Esse conceito que você abordou, eu gostei muito como você abordou, porque ele aparentemente vai entrar para essa questão do eu e o outro, mas foi interessante você apontar que tem uma hierarquia aí, né? E um Perfeito. narcisismo, porque é um reconhecimento do outro, mas para se reconhecer, né? É sempre sobre eu, né? Na alteridade, né? Que é diferente do conceito do mesmo e o diverso do glissant, né? Que Exatamente. aí tem uma... Porque não é a mesma coisa falar em diferença e em diverso, né? Sim. E algo, o Henrique Dussel tem ele tem aquele livro, né, 1492, que é a Descoberta da América, mas ele bota como subtítulo o encobrimento do outro. Em vez de descobrimento, o encobrimento. Eu acho que é justamente nessa questão do encobrir o outro que a gente fica preso nessa ideia de criança. Não é um reconhecimento do outro, mas um encobrimento, né? E aí se coloca por cima, né? Esse encobrir é justamente o eu de novo. Por isso Foi que um algumas ponto... crianças não merecem o status de criança também, né? Esse ponto da sua fala me interessou muito. E aí, quando você vem para o Agamben, e também acho que o Benjamin te ajudaria, sabe? Quando o Benjamin vai fazer as reflexões sobre o brinquedo, o brincar, essa relação que a criança tem nesse imaginário que é uma inversão de valores também com o pensamento do adulto, né? Por exemplo, com a relação que a criança tem com a caixa, com o que o adulto considera lixo, com o que o adulto considera descartável, não mais necessário, e que a criança vê ali toda uma possibilidade, e se apropria, e transforma, e utiliza, né? E o Benjamin gosta muito dessa ideia, né? Das miniaturas, da criança ter a capacidade, que o que interessa não é o brinquedo, mas o brincar, ou seja, o uso que a criança faz de determinados objetos. Acho que você foi falando, eu fui lembrando disso também, sabe? Ótima observação. Que é um pouco E que vai dar pensando... conta... Diga.
vai na contramão de um texto que me incomoda muito, que, embora eu goste da ideia das mitologias do Barthes, mas ele já tem uma ideia de que o brinquedo ele simplesmente vai ajudar a inserir a criança numa ordem burguesa, né? A boneca e o carrinho. Ele tem uma ideia assim que não enxerga essa potência recreadora que a criança tem. Ele vê só a intenção do adulto e de alguma maneira cai nessa intenção. E o Benjamin, né, nessa ideia do brincar, justamente pegar algo que o Barthes não conseguiu ver, eu acho. É. Acho que sim, porque aí conversa com você, né, quando você aponta essa relação do poder, né? Que poder, como é que essas crianças pretendem exercer o poder? Seguindo aí o seu jogo, né, que você faz de trocar os termos, mas manter o raciocínio. Né? Se a criança faz esse uso outro da miniatura, do descartável, do lixo, do brinquedo, como é que seria esse uso do poder? Pois é, Né? o poder se constrói, né, da perspectiva Foucaultiana, o poder se constrói e também materializa um discurso, né? Então eu acho que, de alguma maneira, essa ideia do que ela faz com o brinquedo é também o que ela faz com a linguagem, e, de alguma maneira, esse uso lúdico, ele cria um outro discurso, e que já sai da ordem do poder vigente na qual que ela encontra, né? A criança nasce, encontra um determinado poder estabelecido, mas esse tipo de brincadeira que ela faz com a língua, esse desvio que ela promove, e aí, claro, não só a criança, né? Todo mundo que está aí nesse limiar que a Marina aponta, permite que novos discursos se construam, né? E, no final das contas, eu volto para aquela ideia que eu comentei na quarta. Por que eu escolhi neocracias e tirei o onto, né? Porque eu queria eu tinha pensado nessa relação com o poder com novas formas de organização, e que não necessariamente dependessem da ideia da criança e do adulto, dessas duas identidades. Por isso que eu não traduzi como neo-ontocracia, porque aí seria o governo de crianças, propriamente dito. Uma neocracia, ela é um novo governo, um governo de algo novo, mas esse algo não está nessa relação adulto-criança que a gente viu construir. E, de alguma maneira, eu acho que é a partir de uma mudança discursiva, em primeira instância, que esse poder é questionado. E dentro da obra também em 1000 possibilidades, né? Que ainda não consegui esgotar todas. Mas a brincadeira definitivamente é um. Porque na brincadeira tem um jogo de poder, né? Total. No República Luminosa tem uma cena final que é quando eles encontram o esconderijo da criança, que eu não vou contar para vocês onde fica, que é para não estragar a surpresa, mas eu vou contar em algo que é bonito. Porque eles encontram um mosaico de cacos de vidro e coloridos que vão formando sombras. E aquilo tem um efeito de realidade assim, para os adultos que é muito impactante. Eles não conseguem entender, eles começam a hora, eles não conseguem compreender aquilo. É muito interessante. Assim, é o adulto entrando numa arquitetura completamente pensada por crianças, e eles começam a olhar e entender que as luzes desenham sombras, uma espécie de mito da caverna, né, Platão? Mas são eles que estão vendo, então são os adultos que estão na caverna, de alguma maneira, nessa caverna platônica, enxergando sombras de um mundo que não está. É um negócio assim que é de arrepiar. E que, no final das contas, mostra que esse poder, para além do discurso, né? Eu queria apontar exatamente isso, de como esse arranjo do mundo, que essas crianças que podem sair dessa tutela e podem viver a revelia dos adultos, vai se construindo na linguagem, vai se construindo numa certa organização do espaço, vai se construindo, inclusive, numa organização do grupo. Tanto no Cruzada das Crianças quanto no Capitães da Areia, você tem insistentemente a ideia de que não há líderes, né? Mesmo a liderança do Pedro Bala ali é colocada de uma forma diferente, ou seja, esse poder ele é questionado de maneiras multifacetadas, e talvez
talvez seja o interessante é manter essa abertura, né? Em vez de pensar, olha, eu vou fazer uma lista taxativa de todas as formas que essas crianças desviam, mas é sempre pensar em como elas podem continuar desviando. Eu acho que isso que tem me interessado pensar em relação ao poder. Eu gosto muito de pensar no espaço de infância, né? Uhum. A infância tem e a criança dentro da infância busca muito esses espaços, então embaixo de cama, atrás de móveis, embaixo da toalha da mesa, né? Lugares onde elas possam se resguardar dessa Uhum. interferência a constante dos adultos, né? E aí Uhum. você falou desse esconderijo, eu lembrei disso, né? Essa ideia do esconderijo para a criança é muito importante, né? Brincar de esconde-esconde, né? E as brincadeiras em que tem que fechar os olhos para tatear o mundo, elas gostam muito também, uma espécie de... Fica todo mundo na mesma situação, estabelece uma não hierarquia, né? Tá Uhum. todo mundo sem enxergar o mundo. E quando você falou das cores, lembrei imediatamente, tem na infância em Berlim, Uhum. do Benjamin, tem são vários textos, né, curtos. Tem um Uhum. que eu não estou lembrando agora o título, depois até te passo, em que ele narra exatamente uma cena assim, porque ele criança em Berlim, um pôr de sol, e o sol vai passando, você conhece esse texto? E Não, o sol não. vai passando por um vidro, e Uhum. esse vidro emite uma série de cores diferentes, e ele narra tão lindamente assim como aquelas cores o atingiram e ficaram na memória de infância dele. Me lembrou muito a narrativa dele. Depois eu te Por passo essa favor. referência. Ah, encantador, encantador tudo isso. Muita coisa para a gente fazer, hein? Muito Muitos trabalho, né? textos assim. Aham, que bom, trabalho bom. Exatamente. Pessoal, não sei, alguém quer? Podem abrir as câmeras, os Sim. microfones, perguntas, comentários, né? Não precisa necessariamente formular uma pergunta, mas não sei, Pode. ideias que ocorrem, né? Acho que quando a gente tem a oportunidade de participar, de ouvir uma pessoa que concilia tão bem conhecimento e paixão pelo que faz, acaba sendo inspirador para todo mundo, né? Olhando aqui no chat. A Dilaine pergunta: interessante que todos os livros do corpus da pesquisa trazem a experiência coletiva de crianças. Elas rompem porque se juntam? Há essa relação direta entre poder e coletividade? Eu acho que não tem uma regra, Dilaine. Eu acho que eu ainda não observei assim. Eu acho que elas podem romper de maneira individual ou podem já encontrar com um grupo de crianças que já rompeu e aderir a eles. Eu acho que há essas duas possibilidades, mas não há de fato uma regra nesse sentido. Você citou a Marina, né? Ela esteve no minicurso na quarta-feira. Aí na quinta nós tivemos a reunião do nosso grupo de pesquisa, né? O Voz Escrita Infantil e Juvenil, Uhum. né? Esse grupo vem trabalhando já há 8 anos com essas questões, né? E acaba muito com a professora Zezé Paulo também, organizando essa ideia da infância a partir do Agamben e do Benjamin. Uhum. E nós falamos muito de você no encontro e das repercussões, ecoando um pouco aqui o que você trouxe na quarta, né? E a Marina não pôde ficar hoje até o final, que ela tinha um compromisso já marcado há muito tempo,
mas ela deixou aqui me escreveu aqui no WhatsApp, nossa, que vontade de dialogar com o Breno e trocar figurinhas, porque a gente está andando muito assim em paralelo, né? Pensando muitas coisas. E aproveitando, convidar todo mundo para participar do mini curso que a Marina, a Fiuza, também aceitou meu convite e vai já na sequência, semana que vem, falar sobre a linguagem poética, a experiência poética na infância, que é em cima desse conceito aí que o Breno conseguiu, impressionante como você conseguiu resumir em tão poucas palavras a coisa toda que é a complexidade toda que está envolvida ali, fiquei impressionada. Eu cheguei no limiar, né? Como ela mesma viu. Eu Muito bom. apresentei o limiar da coisa. Mas é um curso que eu estou bastante ansioso por fazer, porque eu acho realmente que ela conseguiu sistematizar, né, esse pensamento de Agame, que é tão complexo e está tão espalhado. Tem um feito tem esse feito arquivista, né, de alguma maneira, de conseguir catalogar e fazer uma genealogia, mas o que ela promove para pensar uma literatura de infância é algo muito brilhante mesmo. Aconselho todos aqui a participarem, eu estarei lá também. Bom, Breno, nossa, tô encantada aqui com a sua fala. E foi interessante, fiz várias anotações aqui, depois a gente pode marcar uma reunião para a gente... Porque você foi lá na questão do louco, né, que eu tinha levantado Aham. na aula passada, né? Eu senti respondido Que aquela bom. questão, né? Espero ter respondido também a questão deixado um pouco claro, né, às vezes não há às vezes esse discurso genérico, como por vezes ele faz, em que não está necessariamente atento às singularidades e à multidão e à multiplicidade, né, das crianças, ele é exatamente porque me interessa essa relação entre a criança como um construto literário, né? Foi algo importante também que eu lembro que você apontou, assim, né? Quem são essas crianças, né? Qual Uhum. o gênero, qual é a etnia, né? Qual é a classe a que elas pertencem. De alguma maneira, enquanto categoria de identidade, Uhum. ela vai encobrindo todas essas coisas quando é conveniente, né? Quando não é conveniente, quando é conveniente, a gente sabe fazer essas distinções, assim, porque no fim das contas, Foi muito bom quando você observou a questão da menina, né, que imediatamente se transforma em mulher, em mãe, né, para os meninos. Bonito como você foi articulando também cada uma das obras. Foi muito bom, Breno. Tenho certeza que quem está acompanhando agora e quem vai assistir depois, porque fica gravado lá no que bom. YouTube, comecinho da semana que vem, a gente já disponibiliza, fica guardado lá para as pessoas reverem e verem. E, enfim, obrigada pela sua generosidade mesmo de compartilhar aqui sua pesquisa, o que você vem os seus resultados, né? Não só dessa agora do pós-doc, mas você trouxe também trouxe o mestrado, artigos. Como é que as pessoas fazem para te acompanhar nas redes? Você pode dizer aqui suas redes, o blog, site, enfim, tem algum lugar para acessar os seus artigos sem ser o Coloca aqui, Lattes? coloca aqui mais uma vez, né? Isso, muito bom. Adaptando para ver direitinho, né? Tem aí meus redes, meu e-mail para quem quiser continuar esse papo, trocar esse diálogo, quem estiver pesquisando Uhum. também, como imagino que tenham, né? E tem todo o material de divulgação, o vício do comunicador, todo o material de apresentação da quarta de hoje estão nesse pequeno link aí, tinyurl.com/neocracias. Vocês podem baixar tudo isso, porque, enfim, né, gente, conhecimento é para ser compartilhado. Então, espero que vocês... Botei no chat também, para quem quiser clicar. E é isso. Fico aí no aguardo do próximo minicurso com novos resultados.
quem sabe desdizendo algumas coisas que foram ditas agora, mas, no final das contas, sempre muito zeloso por tentar encontrar uma forma que tire a gente desse discurso que já está cada vez mais mofado, né? Em relação à criança. Muito bem, o Breno vai estar conosco no 3º Congresso Internacional de Literatura para Crianças e Jovens, apresentando o trabalho, participando das discussões, e espero encontrar vocês semana que vem aqui no minicurso da Marina, que também vou estar fazendo a mediação, e lá na sequência no Congresso. Agradeço demais quem acompanhou, quem vai acompanhar a gravação. Demir, muito obrigado pela assistência. Se você quiser parar de gravar, já podemos. Uma boa noite, um bom final de semana. Breno, um abraço bem forte a você. A gente vai se falando. Um beijo. Abraço, gente. Abraço, professora. Obrigado a todos. Tchau, Tchau. tchau.